Sejam bem-vindos em mais uma resolução de exercício. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a divisão e seus tipos de ideia, tá? Se você não lembra sobre as ideias da divisão, é só você dar uma voltadinha nas aulas anteriores, que facilitará identificar o tipo de ideia, tá? Nós temos dois tipos. Uma é quando eu divido para os outros, então eu divido alguma coisa com outras pessoas, e o outro é quando eu divido somente para mim, então eu me organizo na divisão. Ainda assim, vamos fazer dois tipos de exercício. Primeiro, Elizabeth comprou uma casa e irá pagá-la em 192 prestações mensais. Tá? Em quantos anos ela quitará toda a dívida? Então, quer dizer, as prestações estão em meses e ela quer saber em anos. Então, você tem que lembrar que um ano é igual a 12 meses. Tá? Ainda assim, para você resolver esse exercício, você vai ter que fazer uma divisão. Então, você vai ter que pegar esse 192 e dividir por 12. A resposta disso será a quantidade de anos que você vai pagar. Então, para facilitar, eu vou vir aqui e vou utilizar o método algoritmo curto, tá? Para a gente começar a treinar isso aí mentalmente. Se você não lembra o que é algoritmo curto, dá uma olhadinha nas videoaulas anteriores. Então, vem aqui, vou começar. O 1 não tem como dividir por 12. Vem aqui e pega o 19. O 19 cabe uma vez só, tá? Então, quer dizer, 1 vezes 12, 12. 19 menos 12, sobra 7. Isso é o método curto, eu só pego o resto. Agora não tem como fazer a divisão de 7 por 12. Vem aqui e desço 2. 72 dividido por 12 dá 6. E sobra 0. Então eu sei que ela vai pagar em 16 anos. Agora o tipo de ideia, aí você tem que pensar, nós temos dois tipos. Uma você divide com outros e o outro você divide para você mesmo. Então eles têm o mesmo tipo. Se você dá uma ideia ou uma lida lá e encontrada, você vai ver que a ideia é de contar, tá? Então, contar a quantidade de vezes que você consegue dividir em parcelas iguais, então para você mesmo. Exercício 12. Valéria organizou uma excursão para o parque de diversões. Ela arrecadou R$ 2.860 para cobrir as despesas. Sabendo que cada pessoa pagou R$ 55, quantas pessoas foram a essa excursão? Se você analisar, você pegar o total de dinheiro e dividir pelo individual, você encontra a quantidade de pessoas que foi nesse passeio. A ideia ainda assim fica de contar, porque você não está dividindo o valor total entre pessoas diferentes. Você está dividindo ela em quantidades corretas da excursão, tá? Então a ideia aqui ainda fica de contar. Ainda assim, falta saber a quantidade de pessoas que foram nessa excursão. Então você vai pegar 2.860 e vai dividir esse daí por 55, tá? Quando eu faço essa divisão, a gente não vai ter um espaço aqui muito atrelado para ela. Então eu vou vir aqui para o cantinho só para a gente desenvolver ele com mais facilidade. Então eu vou pegar dos 2.860 e vou dividir tudo isso por 55. Nessa divisão aqui, eu vou utilizar o método algoritmo longo para a gente identificar todo o processo, porque aqui o curto às vezes não deu uma resposta tão rápida para a gente. Então o 2 não tem como dividir, o 28 também não, então eu vou pegar o 286. Cabe 5 vezes. Aí eu vou fazer 5 vezes 55 dá 275. Nessa subtração aqui eu faço 6 menos 5 sobra 1, 8 menos 7 sobra 1 e 2 menos 2 dá 0. Então quer dizer, acabou aqui no 11. Ainda assim o 11 não tem como dividir por 55, então eu venho e desço o 0. Aí eu sei que 55 mais 55 dá 110, então 2 vezes 55, 110. E me sobra 0. Então eu sei que é 50
ter duas pessoas. Então, minha resposta ali, sabendo que cada pessoa pagou R$ 55, quantas pessoas foram a essa excursão? Então, 55 pessoas. Espero ter ajudado.